Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da Universidade da Bíblia. Estamos aqui gravando esta aula para abençoarmos você e oferecermos conteúdo inteligente, profundo, porque a gente precisa ser crente, mas ser crente inteligente. Já virou aqui um mote, já virou aqui um meme. Tem que ser crente, mas tem que ser crente inteligente. E a Universidade da Bíblia é para aqueles e para aquelas que querem tornar inteligível a sua fé, compartilhando conteúdos e fazendo com que a nossa espiritualidade se torne muito mais madura, plausível, compreensível, fundamentada na palavra de Deus e na boa teologia e filosofia cristã. Eu sou o pastor Oséias, sou diretor-geral da Universidade da Bíblia. Toda segunda-feira estamos aqui pelo canal da Igreja Batista Morada, aqui na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, com essa grande universidade aberta e gratuita para todos os membros e líderes de igrejas e para todas as pessoas interessadas em conhecerem mais a Bíblia, a teologia cristã e a filosofia cristã. Então, seja muito bem-vindo. Durante o mês de abril, nós estamos estudando sobre o que nós chamamos de tabu, o tabu da saúde mental na igreja. Nós temos refletido por que a saúde mental ainda é um paradigma, um tabu para muita gente que se chama e se diz evangélica. Então, estamos na segunda aula. Não esqueça de acessar a primeira aula que já aconteceu e agora você está aqui conosco. Essa aula está sendo gravada, mas o chat é ao vivo e o nosso interesse é que você compartilhe, dê seu like, mande seu comentário, mande sua pergunta, porque sempre na aula seguinte nós abrimos a próxima aula respondendo as perguntas que você vai deixar aqui. Um recadinho importante para você que é aluno ou aluna da Universidade da Bíblia. O material desta aula estará aqui impresso, estará aqui sendo postado na barra que fica aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Basta você acessar o material para você depois reler, estudar, fazer suas anotações, grifar as coisas mais importantes do conteúdo. Então, não esqueça de acessar aqui na descrição embaixo deste vídeo. Eu quero também avisar que nós estamos aproximando daquilo que nós chamamos o maior projeto evangelístico da nossa igreja, que é Conexão com Deus. O Conexão com Deus é um projeto belíssimo, maravilhoso, que leva pessoas não crentes, pessoas desigrejadas, pessoas que estão enfraquecidas na fé, para um grande encontro com Deus nas montanhas capixabas, nesse recorte capixaba chamado Santa Teresa, um lugar lindo. Nós vamos para um sítio chamado Só no Céu. Se você quiser se inscrever, o QR Code está aparecendo à sua esquerda aqui do nosso vídeo. Você pode se inscrever e pode escrever um parente seu, um amigo, um companheiro de trabalho, um colega de faculdade, de escola, enfim. Se você tem a partir de 18 anos, esse encontro é para você, porque nesse encontro nós temos profundas experiências com Deus. Então, não deixe de acessar esse QR Code, compartilhar essa propaganda e esse vídeo para que mais pessoas conheçam Jesus e experimentem o poder sobrenatural do Senhor. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Senhor, ilumina minha mente como professor para compartilhar todo esse conteúdo e que esse conteúdo possa gerar edificação e crescimento espiritual, teológico, bíblico, mas que seja um crescimento que desencadeie e que nos leve para uma espiritualidade prática, sábia e madura. Nós te agradecemos por esse tempo aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre quando a alma adoece. Uma antropologia bíblica para que nós estudemos com mais profundidade sobre o sofrimento psíquico que muita gente vem enfrentando. Por isso que o módulo do mês de abril da Universidade da Bíblia é o módulo Saúde Mental, quebrando o tabu ou repensando sobre o tabu da saúde mental na igreja. Então, nós
fizemos uma primeira aula, uma aula introdutória, trazendo todos os desafios que nós temos enfrentado e principalmente trabalhando esse assunto que é tão importante, tão pertinente e tão relevante e tão atual para tudo que todos nós estamos enfrentando, visto que muita gente tem enfrentado o seu sofrimento psíquico. E quais são as respostas bíblicas e teológicas que nós podemos oferecer como igreja para que a igreja também seja um lugar de tratamento psíquico à luz da Bíblia, da teologia e da filosofia cristã. Então, o objetivo geral da nossa aula hoje é construirmos uma teologia bíblica do sofrimento mental. Ou seja, a nossa ideia é rompermos com qualquer tipo de reducionismo, seja ele espiritualista ou naturalista. E a gente abordou um pouquinho essas questões na aula anterior, então visite a primeira aula desse módulo, porque infelizmente ou você comete o reducionismo teológico, quando você diz que tudo na vida das pessoas é espiritual, sendo que na verdade não é, ou você comete o reducionismo naturalista, quando você acredita que tudo é apenas uma questão emocional e que, na verdade, as pessoas não estão sofrendo por conta de questões espirituais. E nós temos aqui pelo menos 4 objetivos específicos que nós queremos trabalhar nesta aula. O primeiro objetivo é nós analisarmos alguns textos bíblicos à luz de uma exegese histórico-gramatical. É a gente olhar para alguns personagens bíblicos, olhar para alguns textos bíblicos e compreendermos como é que a gente pode entender a saúde mental à luz da Bíblia e da teologia e filosofia cristã. Segundo objetivo específico é nós compreendermos a antropologia hebraica. O que é que na língua hebraica, o que é que na gramática hebraica, quando se pensa esse assunto a partir de uma exegese, tendo o hebraico como língua materna, principalmente as expressões nefresh e ruá. Então nós vamos tentar compreender esse assunto da saúde mental à luz também daquilo que nós chamamos de boa exegese a partir da língua hebraica. Em terceiro lugar, o terceiro objetivo específico desta aula é nós dialogarmos com algumas categorias contemporâneas da saúde mental para nós tentarmos aproximar a teologia das outras ciências afins que também estão encontrando ou oferecendo respostas para as questões de saúde mental. O quarto objetivo específico é desenvolvermos critérios pastorais responsáveis, ou seja, uma ética de cuidado pastoral, uma teologia, uma boa teologia pastoral que a igreja precisa desenvolver para que ela também participe desse tempo onde muita gente está clamando por respostas para o seu sofrimento mental, emocional, o seu sofrimento psíquico. Então vamos lá. Queremos começar essa aula falando um pouco sobre o que nós até já tocamos na primeira aula, sobre aquilo que eu chamo de silêncio religioso. Infelizmente, historicamente, a igreja oscilou entre os dois extremos. Ou a igreja cometeu reducionismo espiritualista, porque tudo para muita gente era pecado demônio, ou seja, até mesmo uma pessoa depressiva era rotulada ou de uma pessoa pecaminosa ou de uma pessoa que estava endemoniada, ou seja, é o que nós estamos chamando de reducionismo espiritualista. Ou também nós temos por parte, principalmente da ciência, o chamado reducionismo naturalista, quando muitos defendem que tudo que acontece na saúde mental do ser humano é simplesmente uma questão de química cerebral. Então você tem aí os dois extremos, os dois lados da moeda, e nós sabemos que toda postura extremista, todo pensamento extremista, todo pensamento que se absolutiza em si mesmo, tentando negar os outros campos de saberes, geralmente quando há qualquer tipo de extremismo, seja por parte da religião ou por parte da ciência, é nesse momento que nós tomamos caminhos extremamente equivocados e perigosos. Então, o desafio teológico que eu proponho para vocês que são alunos aqui da Universidade da Bíblia é evitarmos o que nós chamamos de dualismos. Porque a pergunta norteadora para o que nós estamos tentando ensinar para vocês aqui nessa aula é: será que existe, talvez,
um caminho mais saudável? É possível alguém profundamente espiritual sofrer mentalmente? Ou seja, será que mesmo você orando muito, mesmo você lendo muito a Bíblia, mesmo você buscando muito a Deus, mesmo você fazendo jejum, mesmo você se consagrando todo dia, mesmo que você seja uma pessoa profundamente devota e rendida a Deus, mesmo assim você pode sofrer mentalmente, você pode sofrer algum tipo de desequilíbrio psíquico, mental? Será que um crente cheio do Espírito Santo pode também experimentar algum tipo de sofrimento psíquico? Então, essa é uma pergunta norteadora para aquilo que vamos trabalhar ao longo da nossa aula. Em segundo lugar, eu penso que para a gente ter uma clareza melhor, até mesmo do ponto de vista bíblico e teológico sobre o assunto, a gente precisa visitar um pouquinho algumas palavras hebraicas. Anote aí, porque isso é extremamente importante para aquilo que você vai aprender na aula de hoje. Veja que a Bíblia diz em Gênesis 1:27 o seguinte: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. A expressão alma está explícita, está notória, está na cara de qualquer um que se presta ao serviço de ler Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Então, por favor, pegue agora a sua Bíblia, vá lá e grife a palavra alma vivente. Essa palavra vem do hebraico nefesh, tá? É uma palavra hebraica extremamente importante. E nefesh não significa alma no sentido platônico, porque não foi o cristianismo, não foi a religião cristã que primeiro estabeleceu esse conceito de alma, desde os gregos, desde os antigos. Sócrates já usava essa expressão. Essa expressão está vastamente presente na filosofia de Platão. Alma de qualquer ser humano, talvez aquilo que mais uma alma humana sonhava era se libertar do corpo. Então havia essa dualidade entre corpo e alma. Aqui é aquilo que se define como alma a partir da filosofia de Platão. Só que no hebraico bíblico não há essa dicotomia rígida entre corpo e alma. Porque a Bíblia, principalmente o texto hebraico, ele compreende o sofrimento humano como sendo o sofrimento de uma pessoa inteira. E é por isso que quando a Bíblia vai tratar da alma humana, principalmente no Antigo Testamento, você tem duas expressões: a expressão leve mais coração. Porque no pensamento hebraico, coração é o centro da vontade, o centro das emoções, o centro da razão humana. Logo, sofrimento mental para o texto bíblico, para o texto hebraico, não é apenas um sofrimento psicológico, tá? Mas é também um sofrimento existencial. Perfeitamente, eu quero que você compreenda a diferença que há entre você perceber o corpo e a alma a partir de um dualismo platônico, ou você perceber a alma a partir dessa perspectiva bíblica hebraica, quando a Bíblia entende que quando a alma está sofrendo, a alma e o corpo estão juntos nessa relação. Há uma unidade entre o corpo e a alma. O olhar hebraico é sempre um olhar holístico, é sempre um olhar integral. Todo o processo de dicotomização ou departamentalização ou separação entre espírito, corpo e alma, na verdade, isso não vem daquilo que a língua hebraica compreende, mas sim a partir da filosofia platônica. Então, mais do que um sofrimento psicológico, o sofrimento ele é existencial. Ele é um sofrimento mais profundo.
quando alguém está enfrentando depressão, a Bíblia não entende apenas como um sofrimento psicológico, mas um sofrimento existencial, um sofrimento mais amplo, um sofrimento da pessoa inteira. Então a Bíblia, ela não trabalha corpo versus espírito, mas sim é uma pessoa inteira, integrada. Portanto, depressão para a Bíblia, por exemplo, não é uma questão apenas espiritual, nem apenas biológica, é uma questão integral. Se o ser humano está sofrendo de depressão, então tudo nele está sofrendo, o corpo dele, porque os sintomas, como diz a psicanálise, se inscrevem no corpo, a alma dele, as emoções estão fissuradas, estão deterioradas, estão atingidas, estão fragilizadas, como também o próprio espírito dessa pessoa, ou seja, o ser integral dessa pessoa está sofrendo. Então, a partir daqui, você não fica imaginando de que, assim como Platão dizia, que o desejo da alma, segundo a Bíblia, é também fazer com que a alma se liberte do corpo. Pelo contrário, o corpo para a Bíblia não é a prisão da alma. O corpo para a Bíblia não é um cárcere da alma. Aliás, nós acreditamos na ressurreição do corpo. O cristianismo é a única religião no mundo que acredita na ressurreição do corpo, porque nós acreditamos que o corpo também, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo restaurado, um corpo transformado, um corpo metamorfoseado, um corpo burilado, um corpo reconfigurado, reeditado, porque a Bíblia acredita que nós somos uma só coisa, corpo, alma e espírito, formando apenas um ser vivente. Por isso que a Bíblia chama a alma vivente, a alma que vive, o ser humano que vive. Então isso aqui tem que ficar muito claro para a gente diferenciar a maneira que a Bíblia entende a alma, diferentemente do conceito de alma presente na filosofia platônica. Mas em terceiro lugar, nós precisamos talvez olhar para alguns casos na Bíblia que nos ajudam a entender melhor por que até mesmo pessoas que temem a Deus podem sofrer também com algum tipo de sofrimento psíquico, tá? Nós primeiramente podemos falar sobre o colapso, por exemplo, do profeta Elias. Se fizermos uma boa exegese do primeiro livro de Reis, capítulo 19, após o triunfo no Carmelo, primeiro livro de Reis, capítulo 18, Elias enfrenta a ameaça de Jezabel. Deus usa Elias para derrotar os adoradores de Baal, mas com isso depois ele recebe uma ameaça de Jezabel e o resultado foi um colapso emocional. O grande profeta Elias, o primeiro diretor da escola profética do Antigo Testamento, aquele que foi o protagonista, aquele que iniciou o movimento profético no Antigo Testamento, estava em colapso emocional. Por quê? Porque assim como Elias, todos nós enfrentamos algum tipo de colapso emocional. E no verso 4, Elias chega a um nível de desestruturação emocional, a um nível de tristeza tão profunda. Ele chega a um nível de se sentir tão mal por dentro, a alma dele estava tão dilacerada que ele mesmo vai dizer: basta, Senhor, olha, toma agora a minha vida, é melhor que eu morra. Elias estava pedindo para morrer. O grande santo homem de Deus, o grande profeta Elias, tão admirado, tão romantizado, tão colocado nesse lugar de destaque, de proeminência, aquele que no Antigo Testamento é sempre o objeto de muita admiração por parte do próprio povo judeu, mas agora você tem um Elias muito parecido com qualquer um de nós, um Elias que está pedindo para morrer, pedindo para Deus tirar a sua própria vida. Ele não teve nem coragem de cometer suicídio, mas transferiu para Deus a responsabilidade de tirar a própria vida. E aqui não há uma expressão que ele estava exausto, cansado. Pelo contrário, era o desejo de morte, gente. O colapso dele era tão profundo, o seu colapso existencial, que aquele profeta ele entra num estado depressivo, num estado tão melancólico. E observe que em Elias você tem sintomas muito claros. Você olha para o estado depressivo dele e você começa até mesmo a sintomatizar, a perceber quais os sintomas que qualquer pessoa
pode enfrentar, revelando o seu estado depressivo. Primeiro, ele se isolou, por isso que toda pessoa depressiva, ela sempre gosta do ostracismo, porque a Bíblia diz que Elias foi para o deserto. Toda pessoa que começa a se deprimir, ela se torna uma pessoa que se afasta dos relacionamentos, se afasta da convivência social, se afasta do outro e começa a viver sozinho e a experimentar não a solitude, que solitude é uma coisa boa, é estar sós consigo mesmo, mas a solidão é algo extremamente perigoso. Então, a solidão é um sintoma na vida de alguém que está se deprimindo com muita força. Segundo, ele começa a ter desejo de morrer. Toda pessoa depressiva, ela perde a libido, ela perde a vontade de viver, ela perde essa gana, esse gosto pela vida. Ela começa a achar que a vida perdeu a graça, que a vida se tornou um lugar insosso, insípido, inóspito, que a vida é alguma coisa muito pesada e ela prefere nem sequer mais viver. Outra coisa, Elias queria dormir o tempo todo. Toda pessoa que começa a sentir sono extremamente excessivo, isso pode ser sintoma de alguém que está se deprimindo. É o sono e uma exaustão física. Você percebe literalmente que aqui você tem sintomas claros de uma pessoa depressiva. Perceba aqui, em primeiro lugar, a questão do isolamento, a solidão. Segundo, o desejo pela morte. Terceiro, sono excessivo e exaustão. Aqui você tem o quadro sintomático completo, com uma depressão extremamente reativa e muito perigosa, que realmente pode levar uma pessoa até cometer suicídio. E Deus, ele vai tratar Elias. Deus, ele se importa com a dor de Elias. Deus não julga Elias, Deus, ele não condena Elias, Deus, ele não despreza Elias, Deus, ele não rejeita Elias, Deus simplesmente acolheu o Elias depressivo. E quantos depressivos nós temos hoje? Em nossas casas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas vizinhanças, em nossas escolas, em nossas faculdades, em nossas cidades, em nosso país. Quantos depressivos nós temos? E Deus nos mostra, através de suas atitudes e de suas posturas, a melhor forma da gente lidar com gente depressiva. Então, a gente não percebe, da parte de Deus, a gente não percebe posturas repreensivas. Em nenhum momento você não vê Deus fazendo nenhum tipo de correção teológica. Deus não acusa Elias da falta de fé. Deus não chega e diz assim: mas você não tem fé, você é um crente fraco. Que crente é você, Elias? Deus não faz isso. Deus dá alimento, Deus dá descanso, Deus oferece restauração física e simplesmente Deus fala de forma suave, porque para um depressivo Deus não deveria falar por meio do vento, nem por meio do fogo, porque esses elementos, eles já eram elementos da teofania, elementos da natureza, usados por Deus para falar como Elias são. Mas agora Deus está diante de um Elias depressivo, e até o jeito de falar com Elias, Deus mudou, e Deus falou a partir de uma brisa, uma voz suave. Por quê? Porque Deus estava tocando na alma de uma pessoa depressiva. E quando a gente está depressivo, a gente fica muito mais sensível, a gente fica muito mais vulnerável, a gente se sente muito mais fragilizado, a gente se sente um alvo muito fácil de ser manipulado, de ser atingido. E o que Deus oferece? Deus oferece comida para Elias, Deus oferece descanso, Deus não força nada, Deus permite que ele durma, Deus permite que ele descanse, Deus restaura completamente o profeta, e quando fala com ele, fala de forma suave. Porque quando as pessoas estão deprimidas, quando as pessoas estão angustiadas, quando você lida com alguém que está enfrentando algum tipo de sofrimento psíquico, você tem que saber lidar com essa pessoa. Então veja que Deus está tocando em 3 dimensões. Deus toca no corpo de Elias, Deus toca na alma de Elias, e Deus diz novamente para ele: chegou a hora de você pegar o caminho de volta. Porque até mesmo para certas pessoas voltarem a cumprir sua missão, elas precisam ser restauradas em sua saúde integral. Precisam ser restauradas em seu corpo, precisam ser restauradas em sua alma. Deus não chega lá e diz: ô Elias, tem muito trabalho para você fazer, você está aí parado. Não. Deus primeiro trata o Elias,
para depois novamente dizer: Elias, chegou a hora de você voltar para o campo de batalha vocacional e profética. E aqui está um ponto importante. A gente precisa saber qual é o momento que cada pessoa está vivendo, até dentro da igreja. E às vezes a gente quer exigir demais de quem está se sentindo totalmente esvaziado, totalmente esgotado, totalmente estafado, totalmente drenado, porque quando a gente enfrenta algum tipo de problema psíquico, a verdade é que muitas vezes a nossa alma está no limite e a gente precisa saber lidar com as pessoas. Não adianta a gente querer exigir de quem não está sendo pastoreado, de quem não está sendo tratado, de quem não está sendo discipulado. Isso aqui é uma teologia pastoral profunda. A gente precisa estar atento aos sinais que as pessoas emitem, aos sintomas que nós percebemos nos comportamentos, nas posturas das pessoas. A gente precisa tratar desse assunto, porque todos nós temos os nossos problemas emocionais. Todo mundo carrega alguma coisa na sua alma, alguma dor, algum trauma, algum dilema, e a gente precisa tratar essas feridas para que as pessoas sirvam a Deus até de uma forma melhor. E com isso nós vamos partir para o quarto ponto, para dizer que existe então, à luz da Bíblia, uma coisa que a gente chama de cristologia do sofrimento psíquico. É isso. Como é que a gente oferece Cristo para as pessoas que estão sofrendo psiquicamente e mentalmente? Bom, Mateus 26, 38, a Bíblia diz: minha alma está profundamente triste até a morte. Lembra quando Jesus estava lá no Getsemane, enfrentando o grande desafio de morrer na cruz? Antes de enfrentar a cruz, ele disse: a minha alma, até o próprio Cristo admitiu que sua alma estava profundamente triste até a morte. Jesus chega ao ponto de dizer: Pai, passa de mim este cálice. Jesus usa uma linguagem de colapso emocional. Talvez você esteja aí se sentindo escandalizado por eu estar dizendo isso, mas o próprio Jesus encarnado, o próprio Deus em forma de gente, em forma de humano, ele mesmo admitiu que diante do grande desafio que ele iria enfrentar de morrer na cruz por todos nós, a alma dele foi atravessada por muita coisa, a ponto de Jesus dizer: passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque existem coisas nessa vida que são muito pesadas, existem dores que nós enfrentamos na existência, existem situações muito dolorosas, existem problemas que nós enfrentamos que são problemas que nos rasgam, são problemas que nos sangram, são problemas que sequestram a nossa quietude de alma, são problemas que nos destroem por dentro, são problemas que nos atingem, nos afetam, nos arrebentam, são problemas que nos trituram, que passam por cima da nossa alma. Por isso que a gente precisa conhecer mais o problema de cada um de nós, sabia? Porque alguém já disse: cada um sabe o tamanho do seu problema, cada um sabe onde está se sentindo mais apertado. As pessoas enfrentam situações que a gente nem sabe, que a gente nem entende, que a gente nem compreende. E muitas vezes esses problemas levam as pessoas a um colapso emocional, a um colapso psíquico, a um colapso existencial. E nós precisamos acolher quem está em sofrimento. Nós precisamos acolher aqueles que estão clamando por ajuda, clamando por um colo, clamando por um abraço, clamando por ouvidos sem censura. Jesus está usando essa linguagem. E a palavra grega que aparece aqui é perilipos. Perilipos significa cercado de tristeza. Ou seja, lá no Getsemane vemos a angústia, a ansiedade extrema de Jesus. Uma ansiedade expressa até no suor como gotas de sangue. Lucas 22, 44 também diz que as lágrimas dele se transformaram em gotas de sangue. Observe o nível de dor que Jesus está sentindo em sua própria alma. Ou seja, se o próprio Filho de Deus experimentou angústia profunda, quanto mais nós. E olha que ele não tinha pecado, significa que sofrimento psíquico também não é só pecado, entende? Porque quem está sofrendo aqui não cometeu nenhum pecado, não cometeu nenhum deslize. Quem está sofrendo aqui é o Filho de Deus, é a pessoa mais santa, é o santo que estava nessa terra, e ele também enfrentou
Sofrimento psíquico. Então, significa então que sofrimento psíquico não é sinal imediato de pecado, gente. A gente tem que parar com isso. Nós temos que compreender essa dimensão cristológica do sofrimento psíquico. Mas em quinto lugar, vamos deixar de falar de Jesus, vamos falar de Paulo, o grande apóstolo. Em 2 Coríntios 1:8, acima das nossas forças, Paulo vai dizer, a ponto de desesperarmos da própria vida. A palavra grega aqui indica que Paulo passou por momentos de tanta dor que ele perdia a perspectiva e ele entrava na caverna da desesperança. Paulo nunca escondeu a sua vulnerabilidade. Por isso que ele vai dizer, passa. Ele não vai falar como Jesus, passa de mim esse cálice. Ele vai dizer que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E o que foi que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Então, gente, o sofrimento faz parte da vida de todos nós. Jesus sofreu profundamente, Paulo sofria questões muito pesadas. É por isso que, em sexto lugar, eu quero trabalhar com você aqui a teologia do sofrimento mental. Precisamos distinguir, então, em primeiro lugar, sofrimento moral igual a pecado. Segundo, sofrimento espiritual igual a provação. Terceiro, sofrimento psíquico igual a condição existencial. E é claro que muitas vezes o sofrimento que nós estamos enfrentando pode ser que ele seja moral, e isso nós chamamos de pecado. Sabe aquele tipo de sofrimento que é resultado das escolhas pecaminosas que você fez? Ok, isso nós chamamos e conceituamos e rotulamos de sofrimento moral. Mas existe também um sofrimento espiritual, que são as provações que nós enfrentamos nessa vida. E todos nós passamos por tribulações, provações. O apóstolo Pedro vai dizer que vocês precisam se alegrar quando vocês passarem por provações, porque vocês estão praticando bem. Mas existe o sofrimento psíquico. E sofrimento psíquico é condição estrutural, é condição existencial. Porque nem todo sofrimento moral, gente, ele é castigo, ele é demônio, ele é falta de fé. Às vezes trata-se de um trauma, de uma exaustão, de uma condição neuroquímica, a história familiar. Somos sujeitos produzidos pela nossa própria história, dizia Michel Foucault, e é verdade. Entende? Nem todo sofrimento mental, nem todo surto, nem toda depressão, nem toda ansiedade, nem toda histeria, nem toda neurose obsessiva, nem toda psicose, você pode dizer que isso é resultado é porque a pessoa está endemoniada, não é porque ela tem falta de fé. Não, isso também é resultado de toda a história que essa pessoa viveu. Eu sou psicanalista clínico e posso te garantir que isso é verdade, porque eu conheço pessoas incríveis, amorosas, extraordinárias, gente temente a Deus que sofre de uma forma tão dura, pastores que cometem suicídio, pastores que sofrem com depressão. Gente, isso todos nós somos passíveis de enfrentarmos tudo isso. Em sétimo lugar, como é que a nossa teologia, então, ela pode dialogar com a psicologia e com a própria psicanálise e com a própria psiquiatria? Autores contemporâneos mostram que a depressão envolve muitas coisas, fatores biológicos, cognitivos, sociais, e isso não é negação da fé, mas é uma ampla compreensão. A graça comum, como falamos na primeira aula, ela vai permitir que a própria ciência, ela também encontre caminhos. A ciência não tem a verdade absoluta, mas a ciência também é usada por Deus para que a humanidade encontre soluções. Por isso nós temos hoje antibióticos, ansiolíticos, remédios que a psiquiatria, antidepressivos, são remédios que a própria indústria farmacêutica, a própria medicina, a ciência tem tentado desenvolver. E usar esses remédios não significa que você perdeu a fé e que você não depende mais de Deus. Bom, diante de tudo isso que eu coloquei para vocês, nós temos aqui algumas implicações pastorais. Primeiro, o que é que a igreja deve fazer? Acho que, em primeiro lugar, a igreja deve romper com frase simplista: crente não fica depressivo. Vamos parar com isso, porque qualquer um de nós pode enfrentar um colapso psíquico, emocional e existencial a qualquer momento. 2, precisamos de uma escuta ativa.
a igreja precisa ser um lugar terapêutico para acolher as pessoas. 3, encaminhar as pessoas para profissionais quando for necessário, para um psiquiatra, um psicanalista ou um psicólogo. 4, criar na igreja uma cultura de vulnerabilidade. Somos todos fracos, somos todos passivos de problemas emocionais. Todos nós podemos enfrentar situações muito duras, situações muito complexas, situações extremamente dolorosas. Por isso, precisamos que a igreja seja um espaço onde se crie uma cultura de vulnerabilidade para que todos sejam amados, acolhidos, escutados, tratados e terapeutizados e também curados pelo poder do Espírito Santo. E aqui surgem algumas perguntas que eu quero que você responda. Você pode mandar aqui seu comentário, mandar para a gente sua pergunta, porque na próxima aula a gente pode responder. Primeiro, como é que podemos evitar a espiritualização abusiva? Quando a gente espiritualiza tudo e nega os problemas emocionais e mentais que até um cristão pode enfrentar. Então, como evitar essa espiritualização abusiva? 2, quando discernir entre o que é batalha espiritual e o que é sofrimento psíquico. Há uma diferença entre o que é batalha espiritual e aquilo que é sofrimento psíquico. 3, a igreja está preparada para lidar com essa ideação suicida, com essa ideia de que até um cristão pode também pensar em suicídio, até mesmo o cristão mais crente, mais santo, mais devoto, mais cheio do Espírito Santo, até um cristão cheio de Deus pode sim enfrentar o suicídio. Então, as minhas respostas são simples. Como é que a gente evita a espiritualização abusiva? Humanizando a nossa teologia, parando de achar que ser crente é deixar de ser gente. Quando você acha que ser crente é deixar de ser gente, como se ser crente é ser anjo, você comete o pecado da espiritualização abusiva. 2, como é que a gente decide entre o que é batalha espiritual e o que é o sofrimento psíquico? Simples. Simplesmente a Bíblia diz, por exemplo, que todo crente tem o Espírito Santo. 2 corpos não podem habitar no mesmo corpo. Crente não tem demônio. Como é que a gente vai expulsar demônio de quem é crente? Mas e o não crente? O não crente pode ter demônio, mas nem sempre é o demônio na vida dele. Pode ser também uma questão de sofrimento psíquico junto com a necessidade de crer em Jesus, porque o não crente ainda não creu em Jesus. É preciso ter cuidado, que a linha é muito fina entre batalha espiritual e sofrimento psíquico. 3, a igreja está preparada para lidar com a possibilidade de nós termos que compreender melhor os sofrimentos psíquicos das pessoas. Eu acredito que infelizmente ainda não. Poucas igrejas estão preparadas porque nós não temos uma cultura de vulnerabilidade. Nós ainda pregamos o evangelho como se todo mundo é super-herói, porque andar com Jesus é ser poderoso, é não ter mais fraqueza, é não ter mais medo de nada, porque quem anda com Jesus é vitorioso. Uma vitória que parece que representa que nós somos muito bem resolvidos, e com isso, quando alguém se apresenta como uma pessoa frágil, não temos a capacidade de acolher, e nós precisamos construir uma cultura de vulnerabilidade. Quais seriam minhas conclusões para encerrar a aula de hoje? A alma pode adoecer? Sim. Até do crente? Também. A alma de todo mundo pode adoecer, e talvez eu esteja falando com pessoas que já estão com a alma adoecida. Por isso que a Bíblia mostra profetas que colapsaram, a Bíblia mostra apóstolos que se desesperaram, a Bíblia mostra que até o próprio Cristo também se angustiou. A fé não anula a fragilidade humana. A fé cristã não anula a fragilidade humana, mas ela a redime. Ela ressignifica a alma e ela torna essa alma dependente de Deus e fortalecida pelo Espírito Santo. Joinha? Espero que essa aula possa ter te ajudado, espero que essa aula possa ter contribuído, espero que essa aula possa ter agregado muita coisa para você. Então, não esquece. Eu fiquei com dúvida. Agora, dá seu like, manda seu comentário, manda aí sua pergunta para a gente responder na próxima aula. Manda aí, manda sua pergunta, manda seu comentário, porque na próxima aula eu começo a próxima aula respondendo as perguntas de você. Lembrando que o material dessa aula está aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Basta dar um clique
que você tem todo esse conteúdo para você ter em casa e montar o módulo do tabu da saúde mental, como você também montou o módulo dos desigrejados. Lembrando também que o Conexão com Deus está chegando e vai aparecer aqui à minha esquerda o QR Code para você se inscrever agora. Conexão com Deus é um projeto para ganhar pessoas, para transformar pessoas, para libertar pessoas. Se você conhece alguém que está surtando, alguém que está precisando de Jesus, alguém que está precisando de tratamento espiritual, tratamento emocional, manda essa pessoa para o Conexão. Manda, porque lá nas montanhas Jesus vai visitar ela e Deus fará uma grande obra na vida dela. Se inscreve no Conexão, inscreva alguém. Nós temos 70 vagas, as vagas são limitadas e agora nós estaremos no Conexão e com certeza de 23 a 25 de abril será um final de semana incrível nas montanhas capixabas, tentando salvar aqueles que querem ser salvos. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Não perca a chance de ser aluno da Universidade da Bíblia, porque aqui nós queremos que você acredite. Seja crente, mas seja crente inteligente. Um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.